Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal de novo. Ahm, e eu vi uma publicação no Facebook e passo já a publicidade do Remate Digital. E também passo já a publicidade para a Sport TV. Foi a Sport TV que transmitiu este jogo que foi da final da Taça de Portugal e frente a frente estiveram o Futebol Clube do Porto e o Clube Desportivo Tondela. Também foi transmissão na TVI. Mas eu também retirei então esta imagem do remate digital simplesmente para comentar a publicação que eles tiveram. Eu vou aqui ler para vocês, não vou mostrar a publicação, mas vou ler. Uma imagem que assusta, mas não surpreende. Temos um país futebolístico praticamente virado em exclusivo para Benfica, Porto e Sporting. E este é só mais um exemplo disso. É uma onda difícil de contrariar. Quem lucra com o futebol dá destaque ao que mais vende, ao que a maioria das pessoas procura. Os dirigentes dos outros clubes são quase sempre ou incapazes de contrariar ou demasiado subservientes aos três clubes. E por aí fora existem várias razões. Assusta ver as assistências do futebol português. Assusta ver a pouca base de apoio que a maioria dos clubes tem. Aliás, não tem. Está aqui um erro, faltava um acento, mas não tem. Elogia-se os estádios cheios em Inglaterra, Alemanha e não só, em várias divisões, mas não se faz por isso no nosso futebol. Um assunto duro de tocar, mas que tem de ser destacado porque dói ver uma imagem como esta numa final da Taça de Portugal. É um orgulho para os esportistas, sem dúvida, mas uma vergonha para o futebol português. Tenho que dizer que concordo em parte. É preciso dizer que também o Porto é um distrito, capital de distrito. Tondela é um concelho no centro, que tem muito menos habitantes do que o Porto. Portanto, acho que em termos de razões legítimas, apenas populacionais, para explicar isto, penso que por aqui já há alguma explicação quanto a esta imagem, não é? Apenas nem 10% do estádio é de, digamos, ultras ou adeptos em geral do Tondela. Apesar de também vês em vários pontos, vês alguns pontinhos amarelos, algumas pessoas com camisola do Tondela, pessoal que esteve envolvido com adeptos do Porto e outros adeptos do Tondela. Também por esse lado tenho que elogiar que foi muito bom, não houve desacatos, não houve nada disso, foi uma festa e nisso acho que foi excelente esta Taça de Portugal. Também a apresentação, adorei o hino. O som, a qualidade de som estava um bocadinho esquisita, talvez por causa de ter sido captado duplamente, mas isso posso passar à parte. Agora, em relação à parte onde dou a razão aqui, é esta publicação. Isto é verdade, é mais pura verdade, e é verdade que também em termos de televisões é apenas um exclusivo de Benfica, Porto e Sporting. E eu ainda pensava, assim como a maioria de nós, adeptos de futebol, pensávamos que, por exemplo, o Braga, nesta altura, iria ter uma forte massa adepta, uma forte massa associativa, com os resultados fantásticos que tem tido. É verdade que ainda não foi campeão. E lá está, com este tripólio é muito complicado ser-se campeão fora desses três clubes. Mas, mesmo assim, o Braga tem tido resultados fantásticos. Há outras equipas, esta época, o Gil Vicente,
excelente futebol e grande resultado, ficar em quinto lugar no campeonato, muito bom. E mesmo o Santa Clara, que a alguma altura pensava-se que tinha quebrado ali, porque também vários reforços, vários jogadores a sair, como o Carlos Júnior, ou o Jean Patrick, e mesmo assim com aquela base de jogadores que tem o Licon, o Morita, o Crisan, ainda o Rafael Ramos também, que acabou por sair, também fez um campeonato muito bom. O Vitória esteve muito abaixo do esperado, mas ainda acabou por ficar ali no sétimo lugar, no sexto, que ainda pode ir à Conference League, portanto, a confirmar se será melhor do que a temporada passada, e aí poderá então ter uma pré-época onde o Pepa e toda a direção podem arranjar um plantel, ou melhorias no plantel, para que voltem a dar ao de cima, porque o último jogo que o Vitória fez frente ao Gil Vicente foi espetacular. O Gil Vicente a ser a equipa que foi esta época, e o Vitória espetar 5 e com uma grande exibição, é de louvar. E vindo de uma pessoa que vê 90% dos jogos da Liga Portuguesa, não vê mais porque há jogos em que sinceramente não consigo aguentar o jogo inteiro e tenho que ver o resto em resumo, não é? Qual foi o golo, quem marcou, como é que foi, se houve algum desacato ou não, alguma coisa mais mainstream para se falar, porque a verdade é esta: nos jogos dos grandes ainda adicionas aqui o Vitória, adicionas aqui alguns jogos do Braga, adicionas aqui também alguns jogos de Famalicão em casa e um ou outro jogo do Vizela e do Gil Vicente, que tens bastante gente. O problema é que quando estás com equipas como a Bessade, quer dizer, aquilo é uma vergonha a maneira como aquele clube continua aquela SAD continua na Primeira Liga, que infelizmente separou-se do verdadeiro Belenenses. Esse sim que retém os adeptos, não são muitos, mas retém esses adeptos. E tu vês um jogo, por exemplo, Bessade contra Moreirense. Moreirense, com todo o respeito, o Moreirense é uma daquelas equipas onde é muito difícil ter adeptos, porque apesar de várias conquistas que possa ter, e o percurso que tem para um clube que representa uma freguesia, Moreira de Cónegos, em Guimarães, já tem uma massa adepta que é boa e tem resultados fantásticos. Consegue estar na Primeira Liga. Este ano já parece que vai descer, porque no play-off perdeu 2-0 contra os Chaves na primeira mão, mas ainda tem hipótese de permanecer na Primeira Liga. Mas é um clube onde à espera é muito difícil ter adeptos, especialmente quando depois por volta tens o clube que representa o concelho, que é o Vitória, que é o maior clube de Guimarães, e mesmo ao lado tens o Braga também, que é o clube que é o quarto grande na atualidade. É um clube que já foi uma final europeia, é um clube que ficou em segundo lugar, já ficou muitas vezes perto de vencer o campeonato, já foi à fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, duas grandes equipas, e o Moreirense acaba por ser um pouco mais pequeno. Mas é verdade que mesmo o Bessade, Portimonense, o próprio Tondela, que ainda trouxe bastante gente para aquilo que é a cidade, mas é muito pouco comparado, claro, com
o Futebol Clube do Porto. E a verdade é que também, de outra forma, o Tondela é uma equipa que tem crescido. Apesar de, nesta altura, desceu de divisão, vai para a segunda liga, para a Liga SAB-SEG. Foi uma equipa que foi melhorando nos últimos 20, 15 anos. Ele andava pelas distritais há 20 anos. E depois o novo presidente que chegou e teve uma boa direção, um bom conjunto de direções que conseguiu dar uma grande visão para o Tondela chegar onde chegou. E precisa de tempo também para se cimentar como um clube de Primeira Liga. É verdade que agora não vai fazer essa cimentação da Primeira Liga, mas vai fazê-lo com esta final histórica. E quanto à própria mídia, é daí de onde começa. Ligas a televisão às 10 da noite na CMTV, há um programa em que fala de mercado quando é agora e do resto do tempo arbitragens. Nem sequer fala de jogos, fala de arbitragens. É que não, nem sequer esse tipo de programas, o prolongamento, etc., nem são programas sequer para te darem alguma cultura desportiva, de gostares de futebol, e que mesmo que tenhas mais adeptos do Benfica, do Porto, do Sporting, como noutros países poderás ter do Barcelona, do Real, ou na Alemanha do Bayern, claro, em massa, ou do Borussia Dortmund, na Inglaterra teres de Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, em relação aos outros, mas que são adeptos que gostam muito de ver futebol. E aqui não temos muito isso. Aqui temos não só adeptos muito resultadistas, que é muitos vão ao estádio mais para ver qual é o resultado final do que como se chega ao resultado final, ou como, em termos de processo positivo, qual a qualidade de futebol que nos vão presentear aqui no estádio. E a verdade é que as pessoas que têm isso em conta, também é verdade que há muita culpa aqui a dar nos clubes, há muita culpa a dar aqui à própria arbitragem, e não a arbitragem da maneira como da maneira mainstream, que é o penalti que foi marcado, ou o penalti que não foi marcado, ou fora de jogo, ou que foi 2 cm, ou que foi 0, ou que foi 5, ou que foi 4. Mas o que reparo aqui que há graves problemas de arbitragem em relação, por exemplo, ao tempo útil do jogo, onde vejo várias vezes em vários jogos, e eu já disse aqui e digo de novo, 90% mais ou menos de jogos que vi de todo o campeonato, e vi jogos até de outras ligas, de segunda liga, sou adepto do Penafiel, vejo Penafiel, às vezes vou ao estádio, outras vezes, se der na Sport TV+, com todo o gosto, ou no Canal 11, mesmo para o próprio Transfermarkt, jogos de Liga 3, jogos de Campeonato de Portugal, jogos de Liga e Taça Revelação, jogos de Youth League. Se bem que aí já é um contexto europeu e não nacional, mas o que eu quero dizer é que isto acontece ainda muito, que é, há um pontapé de baliza, demora-se quase 1 minuto para se bater um pontapé de baliza, e o árbitro não dá um amarelo, nem sequer dá um aviso. Às vezes tem que esperar umas 5, 6 vezes disto acontecer para sequer haver um aviso, quando até nas próprias regras, quando há uma perda de tempo, é logo amarelo, segunda vez aviso, terceira vez cartão vermelho. É o segundo amarelo que dá a expulsão. E isto não está a acontecer em Portugal, e é neste ponto
que eu digo que a arbitragem está horrível em Portugal. É nisto. Porque as pessoas que realmente querem saber sobre futebol, e muitas delas, que lá está, que são até de Tondela, ou que moram no Porto, ou que moram em Braga, ou que moram em Aveiro, ou que moram em Leiria, que moram em Lisboa, que moram em Viana do Castelo, não vão querer ver os jogos do seu clube. Muitas vezes não é só beijo do Benfica, Porto e Sporting, que existe também muito isso, e há outra razão onde só podes apoiar um desses três e que tens que ser mainstream, que és um falhado se não apoiares um desses três. Mas também há aqui uma responsabilidade dos clubes, e algo que a Federação e a Liga poderiam fazer mais por isto, e a arbitragem certamente, que é pensarem nas pessoas que vão aos estádios, pensarem em captar mais pessoas para os estádios, porque a mentalidade, mesmo a minha mentalidade às vezes, porque é que eu vou gastar 10, 20, 30 euros, mais transporte, mais precisar de jantar fora, vou jantar fora, ou almoçar fora, se for uma viagem longa, o gasto em gasolina que for, para ver um jogo onde para cada pontapé de baliza, para cada lançamento, para cada pontapé de canto, para cada reposição de bola, seja o que for, é 1 minuto. Para cada vez que um jogador sofre falta, ou parece sofrer falta, os bancos saltam todos, começam todos a discutir com o árbitro, e são mais 2, 3 minutos de cada vez. Tu vais olhar ao fim quantos remates houve, e muitos jogos aqui a acabarem com 10 remates ou menos. Imaginem o que é isto. Em 90 minutos tu estás no estádio, pagaste muito dinheiro para ir no total para ver aquele jogo, às vezes levar a tua família, pensarem que todos vamos passar um muito bom tempo e vamos ver a equipa da nossa terra jogar, vamos dar o nosso apoio, vamos fazer o nosso trabalho, e não só a nossa equipa, estou a falar das duas equipas do campo, as três equipas, contando com a da arbitragem, fizeram tudo para tornar o nosso tempo o mais aborrecido possível. E isto é preciso dizer-se mais. Já vejo o canal 11 a dizer algumas coisas, mas é preciso dizer-se mais vezes. É preciso incentivar mais as pessoas a ir ao estádio. E como é que se incentiva? É com bom futebol. Com bom futebol tu vais ensinar positivamente os teus jogadores. Os treinadores vão ter muito boa mentalidade para jogar. E tanto, claro, qualidade defensiva e ofensiva, mas mais arriscado. Sem perda de tempo. Sem perda de tempo tens mais tempo do útil de jogo. Os jogadores dão tudo, vão ao limite. Mais intensidade. Mais incerteza no resultado. E por isso, muito mais entretenimento no geral. E muito mais competitividade no geral. E eu posso perceber que haja situações aqui ou ali, quando está nos minutos de compensação, que a equipa que está a vencer queira perder mais um tempito. Isso também dá alguma frustração à equipa adversária, que também quer, aí lembra-se que quer fazer tudo para vencer. Mas nesta liga, e pela terceira vez eu vi uns 90%, por volta disso, dos jogos. Houve vários jogos em que começa o jogo e já as equipas estavam a perder tempo. Desde o início, as duas equipas já estavam contentes com 0-0. Se pudessem, terminavam os jogos todos com 0-0. Com esse empate, o maior tempo perdido possível,
não queriam saber dos adeptos que pagam um bilhete para estar lá, para ver a equipa jogar. Claro, ver a equipa ter um bom resultado, mas ver a equipa a jogar bem e ver um bom espetáculo de futebol. É preciso mesmo dar algum ênfase a isto, que isto é um ponto muito importante. E claro, elogia-se os estádios dos outros, mas temos que pensar nos nossos. Temos que pensar em quão caro os bilhetes são, as condições, horários. Como é que uma pessoa vai de Moreira de Cónegos para Lisboa para ver um jogo na sexta-feira à noite, segunda-feira à noite? Uma pessoa trabalha até às 5 horas da tarde. Que condições dão às pessoas para irem ver um jogo e gastarem dinheiro? Querem que as pessoas sem vida vão a esse jogo, que arranjem folgas, que prejudiquem o seu trabalho, ou seja, ainda mais algum gasto aí para verem um jogo. Ainda por cima, como eu disse antes, um jogo com essas condicionantes todas. Portanto, aqui está o ponto ligado aos clubes. Agora, ligado aos adeptos, que é outro ponto que eu quero falar. Ligado a adeptos e barra mídia, é verdade. Ligado aos adeptos, sempre tive disso. E é verdade, eu admito, adepto do Penafiel. Também gosto de ver o Porto, porque é um clube de concelho e um clube de distrito. E a seleção, Portugal, é o clube da minha nação. Claro que depois também há outros clubes e outras seleções que também captam o meu interesse, como por exemplo o Estoril no Sub-23, excelente equipa, eu adoro ver o Estoril jogar do Sub-23, gostei muito de ver o Gil Vicente jogar esta época, deu um prazer ver jogar. O Sporting com o Ruben Amorim, muito boa equipa, equipas estrangeiras. Apesar disso, já vai um bocado fora do meu scope deste vídeo. Mas é preciso mais liberdade para as pessoas poderem apoiar as equipas mais pequenas. Eu gosto de gelados de morango. Tu gostas de chocolate, outra pessoa gosta de caramelo. Há muitos sabores para se escolher. E andar no ódio ou a chamar falhado porque apoia este ou aquele clube é simplesmente estúpido. Até porque sempre me ensinaram o seguinte: nunca chames burro e falhado àquele que te pode dar uma grande lição amanhã. E respeita sempre o adversário, porque um dia ele pode te derrotar e não terás maneira de defender dessa derrota. Portanto, penso que falta também bastante respeito dos adeptos em geral. As situações de cânticos ligados ao SLB quando são campeões, completamente estúpidos, devem focar-se na vitória do campeonato, porque é isso que importa às pessoas, é o clube que apoia, não é os outros clubes serem uma merda ou os outros clubes deixarem de ser uma merda. Tem que se importar com um deles e ter respeito. Ou como o Rio Ave, que alguns adeptos do Rio Ave decidiram pôr um caixão a arder à beira do estádio do Varzim, após o Varzim ter descido e o Rio Ave ter sido campeão da segunda liga. Algo que também aconteceu na época passada, quando o Rio Ave desceu da primeira liga, que os adeptos do Varzim meteram um caixão a arder.
aí posso considerar um pouco que cai um karma, mas são situações que não devem acontecer. E onde está a polícia para isto tudo? Para situações que aconteceram nos festejos do Dragão e para várias outras situações. As situações de atirança de cadeiras entre adeptos do Vitória e do Sporting, por exemplo. É preciso haver mais respeito pelos outros clubes. É preciso haver mais cultura desportiva, mentalidade desportiva e de competitividade. E também do lado dos clubes é preciso existir uma maior vontade de trazer pessoas para os seus estádios, de tornar o futebol mais atrativo, menos tempo de jogo perdido, maior valor vão ter os vossos jogadores, maior valor vão ter os vossos treinadores, maior valor vai ter o clube, mais interessados as pessoas vão ter para ver os jogos desse clube, maior mercado e maior receita. Muito fácil. O resultado, pensarem apenas no pão da manhã, no resultado da manhã, não nos vai chegar muito longe. Vejam quem desceu. Foram equipas que já trocaram várias vezes de treinador. As equipas que subiram, Vizela, Estoril, Arouca, mantiveram o seu treinador, mantiveram uma boa parte da base do plantel e ficaram na Primeira Liga. E o Estoril com uma grande vantagem. Infelizmente perdeu-se um bocado na segunda volta, mas mantendo o nível da primeira volta, poderia ter ficado em sexto lugar, ao lugar do Vitória, e ir à Conference League. Acabar de subir. Com uma equipa de sub-23 que já é bicampeã, ganhou dobradinha pela segunda vez. A equipa com mais títulos nesse escalão. E a melhor equipa nesse escalão. A qualidade daquele plantel, muito, muito grande. Portanto, mesmo que a equipa principal venda vários jogadores, há muitos jogadores da equipa sub-23 que sobem para a principal e dão brilharete. Portanto, é este o resumo do vídeo. Maior capacidade de meter pessoal no estádio, de atrair o público e também das pessoas mais respeito pelos outros e mais respeito pela escolha individual, pela liberdade individual de apoiar seja quem for. E acho que aí, e também deixem de ver esses programas estúpidos da CMTV. Sei que muitas vezes pode ter alguma piada, umas zangas aqui ou ali, mas deixem de ver esses programas porque só fazem mal à cabeça e comecem a ver mais futebol a sério, porque assim também podemos, com essas medidas todas, a própria arbitragem também ser mais decisiva, a lutar contra a perda de tempo de jogo, a ser mais punitiva a quem queira fazer trafolhices no jogo, a quem queira perder muito tempo. Com isso tudo, acredito que o nosso futebol vai melhorar muito e vai trazer muito mais gente para os estádios. Por isso é este o meu vídeo sobre isto. Espero que tenham gostado. Mais uma vez
aqui uma menção ao Remate Digital que fez a publicação e espero que fiquem bem todos e até à próxima.